Perfeito, eu acho que é muito por aí. E a fala de vocês todas me trouxe um termo que tem se falado muito, um termo novo agora, não sei se vocês já ouviram, que é grit. Grit é meio que, tentando traduzir para o português, é aquela paixão, né? O que te acende. Então eu acho que esse protagonismo, um direcionador dele é esse grit, né? Que a gente tem dentro da gente e que acende a gente, que leva a gente aí percorrer um caminho e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que protagonismo sem grit não tem. Não tem. E assim, vou acabar dar uma dica aqui, que é uma coisa que tem me ajudado, né? Eu gosto muito, a gente fala muito, né, Paulinha, da Mel Robbins, a gente ama ela aqui, eu assisto muitos podcasts dela, e ela falou sobre a dica dos 5 segundos, que eu não sei se vocês já ouviram, que, por exemplo, se você está numa reunião, você está ali incomodada, você quer se posicionar, se você acha que tem algo relevante para falar, tem, de repente, vários homens ali que não deixam você falar, ou até outras mulheres, tem uma reunião que você não se sente, mas você quer falar. A dica dos 5 segundos. Se passar de 5 segundos que você queria colocar alguma coisa, você não coloca mais. Se você vai levantar para ir para a academia de manhã cedo e você abrir o olho, se você ficar 15 minutinhos mais uma soneca, a probabilidade de você não ir é muito grande. Então, ela falou, arranca esse lençol 5 segundos e levanta. Você no começo vai ficar acabado, mas depois vai vindo energia. Então eu comecei a aplicar essa dica em momentos que eu achava que eu poderia ser protagonista, ter mais iniciativa, e tem funcionado bem. Agora, lógico, a gente tem que ter algo, né, falar nem se colocar por se colocar, tem que fazer sentido. Sim, né? Tem que fazer sentido. Pois é. Mas aqui tem algo muito interessante que acontece na carreira da gente, não para quem está começando, mas principalmente para quem já tem uma carreira estabelecida. Em alguns momentos a gente se sente estagnada na carreira, seja ela qual for. Estagnada porque a gente já chegou em algum ponto e a gente quer mais, aí às vezes o funil vai ficando mais apertado, seja porque você não se sente reconhecida e ser reconhecida é algo muito importante, a gente quer reconhecimento, né? Isso é importante também, ou seja porque você está num ambiente em que seus líderes têm uma baixa influência ali. O que você faz com um protagonista de repente, porque isso pode trazer desânimo, né? Até para tentar mudar essa situação. Vou começar agora com você, Sibeli. Perfeito. Eu acho que, né, pensando nessa sua pergunta, acho que a gente tem que ampliar o nosso horizonte, porque muitas vezes, né, então, quando a gente fala, né, a gente falou alguns momentos aqui de networking, mas eu acho que para além do networking, é você, às vezes, você enxergar, né, além, né, do que você está vendo ali só no seu dia a dia, porque o mundo é muito amplo, tem muitas possibilidades. Então, quando a gente se permite, né, vivenciar situações diferentes, né, vivências diferentes, isso dá para a gente um repertório, uma bagagem, né, e que às vezes vai te possibilitar pensar em outras, inclusive em outras alternativas e iniciativas no seu próprio trabalho, né? Porque se você ficar sempre vendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas atividades, indo sempre comer nos mesmos lugares, né? A chance de você trazer ideias diferentes, ter pontos de vista diferentes, né? Vai ser mais limitado. Então, eu acho que talvez, né, a estratégia nesse sentido, quando você está estagnado de alguma forma, e isso serve para vários sentidos, não só estagnado na carreira, mas às vezes estagnado na relação, né? Então, na relação com o seu esposo, né? Às vezes, né, você realmente precisa sair, né, da rotina, né, e ampliar. E para a gente crescer, a gente cresce muito com o diferente, né? A gente cresce muito com o diverso. Isso dá colorido para a nossa vida. E a nossa vida, às vezes, no dia a dia, por mais incrível que seja, o ator de Hollywood que ele faz, mas se ele ficar ali no dia a dia, manhã, tarde, noite, aquilo vai ficar, sabe, vai ficar banal, vai ficar rotina, vai ficar cinza. E eu acho que para a gente trazer colorido para a nossa vida, a gente tem que fazer coisas diferentes, se permitir, né, independente da nossa idade, né? Então, como é gostoso a gente fazer, né, depois dos 40 anos, depois mais velho, você se permitir fazer uma coisa nova, né? Então, acho que a gente fazer essa pergunta para nós mesmos. Quando foi a última vez, né, que eu fiz alguma coisa pela primeira vez, né? Então, isso eu acho que vai te possibilitar um mundo de oportunidades. Muito legal.
E aí? Super interessante essa fala da Cibele, né? Que ela traz a perspectiva de você ter um olhar mais amplo sobre a situação, ou seja, isso te tira do problema. Essa coisa de você buscar também a forma de desopilar, porque isso também te traz mais clareza sobre a situação. E assim, o que eu tenho para dizer sobre o tema é que é circunstancial, não é realidade. Né? E muitas vezes o circunstancial também não passa só por você. O gestor que não influencia ou que não é referência ou que não tem força, a organização que tem uma cultura que muitas vezes não fala e não se conecta com você, a promoção que não chega. Mas o meu ponto de vista sobre isso é que precisa haver algo mais. Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. O meu objetivo é desenvolver e transformar ambientes, pessoas e cenários. A todo momento eu fico me questionando se aquela missão foi feita, alguma coisa foi feita para aquilo naquele dia. Tem dias que eu vou me frustrar porque eu não fiz. Mas se aquele objetivo está claro para mim, se eu busco inovar, se eu busco usar da criatividade, não fazer as mesmas ações, se eu também busco contextos diferentes e referências diferentes sobre aquele mesmo item, e se eu também me auto-questiono, porque isso é super importante no contexto de estagnação, porque o auto-questionamento me faz voltar à minha essência, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, e se aquele contexto faz sentido para o momento. E o que é importante dizer sobre tudo isso? Da mesma forma que as empresas, no meu caso, de novo, vivo no mundo corporativo, nos escolhem, a gente escolhe as empresas. E a gente precisa ter essa decisão muito clara. De novo, eu fui impostora na minha própria história por acreditar e muitas vezes assumir determinadas posições de comportamento e de estrutura porque eu me achava refém daquela situação. Porque eu preciso sobreviver, porque eu vim de uma família de estrutura simples, isso aqui não é meu, sabe assim? Eu tinha essa visão assim de que, eu não sei se eu me empoderei desse negócio. Quando eu percebi que não, eu me empoderei, isso aqui é mérito, e estando aqui ou não estando aqui, eu vou exercer bem o que eu faço. E aí tudo fica mais leve, porque eu acho que para fechar, a estagnação, ela vem desse contexto, mas ela vem também da leveza que você traz, porque você também pode estar interpretando errado. Sim. Né? Então, é não ser refém do contexto, é trazer realmente essa autorreflexão e entender que alavancas você tem para manobrar para que ou você saia neste mesmo contexto dessa situação ou você opte por um novo e tá tudo bem. Eu achei perfeita a tua fala novamente, Ale, e ela me remeteu a um momento da minha vida. Eu precisei parar um tempo de trabalhar em função das mudanças do meu marido, e ali eu ficava presa nesse contexto de dizer assim, não, mas eu não posso trabalhar, olha aqui, cada hora a gente está morando num lugar, isso está me prejudicando, eu não consigo, eu começo a trabalhar, já tenho que sair, e não sei o quê, e aí como é que eu vou arranjar um emprego aqui, se daqui a 6 meses será que a gente vai embora? Quando eu parei de olhar o contexto e ver as dificuldades que ele me impunha, e disse assim, o que eu posso fazer para mudar a minha história? Porque eu já estou suficientemente incomodada com o que eu estou vivendo, foi quando as coisas mudaram. Então, o contexto, ele é um cenário. Sim. Você pode mudar do cenário. O que você não pode é tirar a responsabilidade que é sua de sair de dentro desse cenário. E foi nesse momento que a minha vida voltou para a minha mão. Quando eu disse assim, cara, não importa se eu estou me mudando de 6 em 6 meses. Hoje, eu estou indo de volta para São Paulo. Hoje, eu vou retomar a minha vida, eu vou retomar a minha carreira, hoje eu vou cuidar do que eu acho importante para mim. É você que tem que se colocar esse basta, é você que tem que se dar esse empurrão e é você que tem que se trazer de volta ao jogo, né? De volta para o campo, de volta para a batalha. Não vai ser ninguém. E se você ficar presa no contexto, você vai ficar ali embaixo daquela onda. Sabe aquela onda que pega quando a gente entra numa... E você se vitimiza, não, porque tá tudo contra mim, porque eu moro aqui, cada manhã eu vou morar ali, porque fica se mudando o tempo todo, porque não pensa em mim também. Mas ele tem que pensar em mim? Talvez, mas eu tenho que pensar em mim antes dele que ele pense. Então eu acho que para mim, essa questão da estagnação, ela, pelo menos na minha experiência, eu só saí dela quando eu
peguei pra mim e voltei pra campo. E fui Acho que fazer é meu muito gol, entendeu? autorreflexão e autorresponsabilidade, né? Porque tudo que acontece com a gente tem uma parcela de responsabilidade. Total. E aí, quando você deixou de... você tomou primeiro consciência disso, né? E deixou de... ao invés... que tem dois caminhos. Ou você vai pro caminho de se vitimizar, ou vai pro caminho de eu sou responsável por isso e eu vou mudar a minha realidade. É isso.